Yogi tudo em cima! Maro se mostrou pra nós um personagem bem interessante. No começo da história de Jujutsu Kaisen parecia que ele seria o mais de boa, o mais da paz, aquele personagem que queria realmente chegar num acordo. Vamos aqui conversar, sentar na mesa, vamos dialogar, vamos realmente questionar, mas quando se trata da tragédia, da desgraça, é aí, meus amigos, é aí que a verdadeira realidade de um guerreiro aparece. O Maro então revela a sua verdadeira personalidade, uma personalidade mais fria, calculista, alguém que está sempre se segurando e contendo os seus verdadeiros poderes. E é isso que nós vamos falar depois da vinheta. O primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo mostrou pra nós um Maro meio diferente do que nós estamos acompanhando agora depois de 16 capítulos. Nós podemos observar um Maro que estava completamente acessível tanto a se aproximar do Tsurugi e também da Yuka, de aprender mais sobre a cultura humana, sobre a comida, a forma de pensar, a forma de se relacionar, da maneira até mesmo como ele tenta, tipo assim, contornar toda essa confusão que envolve os dois irmãos. E é bem interessante, né? Porque o Maro tem essa positividade e a gente consegue ver essa negatividade exalando de forma extremamente absurda do Cross. E isso fica algo muito evidente, né? A maneira como os dois personagens, eles são contrapostos, né? São contrastes ali um do outro, né? A característica bem interessante quando os gêmeos são abordados nesse sentido. Só que a gente consegue ver que a habilidade ali do Maro e do Cross, elas estão ligadas, né? A própria técnica da ordem e do caos é algo ligado aos dois. Os dois podem utilizar a mesma técnica, utilizar o mesmo poder, e isso é algo que deixa a gente ainda mais interessado sobre o que está por vir. Principalmente porque o Cross é alguém mais pensativo, enquanto o Maro é alguém mais impulsivo. E Gege nos enganou certinho, né? Ele acabou realmente passando uma rasteira na gente, porque o Maro era alguém que tava, não, a gente não pode sair passando um trator aqui, terraplanando a terra deles e tal, enquanto o próprio Cross tava falando, não, a gente tem que seguir assim mesmo, a terra é nossa, vamos invadir, tomar o que é nosso e tal. E aí depois a gente observa que o Cross é alguém que vem matutando mais e o Maro já é alguém impulsivo, né, alguém que poderia ali ajudar a acabar com toda essa confusão, mas tá participando totalmente, tá aprofundando ainda mais essa confusão, visto que sua habilidade poderia até mesmo encontrar Yuji Itadori, né? Ajudar a encontrar o Yuji Itadori com o dedão lá do Sukuna em Sandai. Provavelmente o Maro conseguiria encontrar o Itadori, visto que sua habilidade também tem essa característica. Mas agora nós vamos acompanhar o Maro lutando, estando totalmente com seus poderes, com suas habilidades. Ele que havia lutado desacordado pelo aquilo que a gente entendeu, influenciado pelas habilidades, pelo poder do seu irmão, agora ele vai com tudo ali pra cima do Tsurugi e a gente consegue entender um pouco mais sobre a percepção dos seus poderes e de suas habilidades. Meus amigos, muitas coisas estão envolvidas aí nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo e eu acho que teremos um dos melhores capítulos vindo por aí. Semana que vem não tem capítulo, mas tem muita coisa pra gente discutir de Jujutsu, então já chega junto, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha os nossos conteúdos por aí, você pode continuar nos ajudando, você pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar, continue a fortalecer ainda mais os conteúdos aqui de Jujutsu no canal do Geek Brasil. Clique aqui embaixo, nos ajude. Então, nós temos a revelação desse poder absurdo ali do Maro, né? No primeiro episódio, o Maro, ele acaba utilizando essa habilidade, tanto quanto o Tsurugi, quanto também a Yuka estão meio que em perigo ali contra o mestre de maldições ali, sequestrador, e ele ativa o seu olho e simplesmente coloca o maluco pra dormir, né? Consegue colocar o maluco pra dormir e depois a gente observa ali a batalha do Maro contra o feiticeiro velho
velho caquético, né? O mestre de maldições, velho caquético, que acaba meio que entrando nos corpos de crianças, tal, fazendo toda aquela baguncinha lá que a gente acompanhou nos primeiros episódios, né? Nos primeiros capítulos, ali do capítulo 5 até o capítulo 7 ou 8, nós vimos toda essa confusão e até mesmo o seu olho, mesmo ele desacordado, mesmo ele desmaiado, consegue ser controlado para utilizar ali as suas habilidades. Nós ainda não entendemos direito como funciona e a gente viu no último capítulo o olho falando, nós não sabemos direito o que é esse olho falando ali, se é o Cross, né, se é a consciência do Cross, porque no meio dessa batalha, para fazer com que o Maru não eliminasse o velho, né, não matasse ali o velho caquético, a gente tem ali que o próprio Tsurugi fala pro Maru parar, né, e aí quando o Tsurugi pede pro Maru parar, esse comando do Maru faz com que o Cross ordene que o Maru pare, né, e aí o Maru acaba desmaiando e o Cross não entende o que aconteceu, né, o que realmente rolou. Então tem um aspecto aqui interessante sobre o que é esse poder, o que é essa habilidade, e nessa batalha contra o feiticeiro velho caquético, nós então temos um pouco sobre os poderes revelados ali do Maru. Nós então observamos o Maru entrar dentro de uma escola, né, dentro ali de um ginásio, uma quadra poliesportiva, e vemos ali algumas bolas, bola de basquete, bola de vôlei, bola de futsal sendo elevadas ali, o que a gente já começa a perceber que alguma coisa tem de diferente. A gente observa o relógio avançando e voltando numa velocidade absurda e aquele medidor de peso indo para medições assim extremamente inacreditáveis, né, marcando 999 quilos. Ali já dava para perceber que tinha algo errado ali com a manipulação envolvendo a realidade, algo ali envolvendo inversões daquilo que a gente consegue entender sobre a entropia, inversão ou a forma natural da entropia. Tudo isso já estava sendo conectado, mas aí Gege Akutami foi aprofundando ainda mais durante a batalha. Nós vemos ali o feiticeiro caquético entrando dentro da piscina e a água fervendo, né? Ele fala que tá muito quente, muito quente. Toda aquela água daquela piscina ferver é uma energia absurda que um feiticeiro precisa gastar, e o Maru faz isso nem tocando nela, sabe? É uma parada assim inacreditável pra mostrar o poder apelão que esse cara tem. E ao mesmo tempo, caramba, é uma coisa inacreditável, porque ele ferve toda a água ali da piscina. E aí quando o feiticeiro ele se joga pra cima, ele é congelado. Então, tipo, é uma coisa assim inacreditável, sabe? Uma manipulação de poderes, uma essência de poderes inacreditável de energia amaldiçoada ali do Maru. Caramba, dá até mesmo pra dizer que pode estar no mesmo nível até mesmo do Yuta, porque o cara pega, estando longe da piscina, consegue ali ferver a água da piscina, e aí quando o cara se joga pra cima, ele vai e congela a água da piscina com a água fervida. É uma parada realmente assim absurda, se você parar pra pensar a quantidade de energia amaldiçoada que ele precisa ter e conseguir manipular tudo isso. Então o Maru, ele vai mostrando cada vez mais poderes, mais habilidades. O Tsurugi usando tudo que ele tinha no conceito de força física da restrição celestial, mesmo assim também não dá conta ali de tancar o Maru, né, que ele toma a porrada para que o Maru não matasse ali o velho caquético, ele acaba tomando a porrada. Isso é suficiente pra gente entender que todo esse conceito, tudo que existe ali na realidade, nada disso tem serventia, nada disso pode funcionar contra as habilidades do Maru. E aí, no último capítulo, então, é revelado pra nós que a técnica do Maru, ela tem ali uma construção envolvendo essa manipulação da ordem e do caos, né? Ele consegue transformar o caos em ordem e ordem do caos. Dá para se pensar um pouquinho de que pode ser na habilidade ali do Overhaul, né? De Boku no Hero. Mas depois eu pensei melhor que a habilidade do Overhaul, por mais que tenha caos e ordem, na verdade a melhor coisa da habilidade dele de definição é construção e reconstrução. Então, tipo, não necessariamente se enquadra aqui, mas a gente consegue observar que o Maru consegue fazer qualquer coisa, né? Ele consegue tornar coisas leves em pesadas, faz a água ferver e depois congelar, faz energia amaldiçoada virar combustível. É com certeza uma das técnicas mais quebradas
apresentada em Jujutsu Kaisen. Então é por isso que os Simurianos conseguiram sair lá de Simúria e chegar até a Terra, né? Por causa dessa transformação, essa mudança da ordem para o caos, do caos para a ordem, e tudo isso sendo gerado e até mesmo fazer com que os próprios Simurianos tivessem comida, tivessem ali conceitos que poderiam ser aprimorados de forma absurda. O Maro realmente é um personagem muito, mas muito quebrado. E tudo isso só piora a situação do Tsurugi, porque a técnica do Maro, ela é perfeita para feiticeiros como ele, para feiticeiros que possuem restrição celestial. Como nós já vimos e revimos em Jujutsu Kaisen, como o Tsurugi é alguém com restrição celestial, ele consegue aumentar os 5 sentidos do seu corpo em um nível extraordinário, não estando nem mesmo no radar dos feiticeiros Jujutsu. O próprio Gojo, quando ele está lutando contra o Toji, ele não consegue metrificar, não consegue nem perceber da onde tá vindo os ataques. Ele fica pensando, caramba, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando aqui? O que que é esse cara? E ele acaba sendo afetado, até mesmo ali, utilizando a lança invertida do céu, o Toji vai lá e dá cabo do personagem. O Gojo só não morreu pra alguém com restrição celestial, porque ele conseguiu despertar a energia reversa naquele momento, conseguiu entender, estando perto ali da morte, ele conseguiu entender um pouco mais sobre essa ideia envolvendo a energia reversa. Então a gente consegue entender que a restrição celestial, ela meio que extrapola qualquer tipo de sentido envolvendo aos 5 sentidos do corpo humano. Então, se a gente tem essa visão, isso é claro que a técnica do Maro vai prejudicar pra caramba o combate do Tsurugi. Como a técnica do Maro muda o que é cima para baixo e baixo para cima, direita, esquerda, direita, como que alguém que luta dependendo dos 5 sentidos vai lutar? Como que alguém que luta dependendo ali dos 5 sentidos, de que se ele for para direita, talvez ele vá para esquerda, se ele for para cima, talvez ele vá para baixo, se ele mude ali o conceito, talvez não a ordem ali do que ele faça seja alterada, mas aquilo que está num raio envolvendo a manipulação do Maro seja manipulado, como no caso, algo que você se locomove normalmente ali envolvendo a horizontal, o próprio Tsurugi vai ter que se mover na vertical, e essas coisas vão meio que aprimorando ainda mais o nosso entendimento sobre as habilidades do Maro. No mínimo, o Tsurugi vai ter sua forma ali de restrição celestial anulada completa. Vai ser uma batalha interessante de se observar, mas existe algo que o Tsurugi pode fazer para reverter essa situação. Mas esse algo a gente vai abordar em outro vídeo.